paz do Messias chamado Cristo. Para todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs. E chegou a hora da verdade, que o mundo, as pessoas, não todas, algumas das pessoas do mundo, pensam que do jeito delas serão salvas. Pensam que do jeito delas são filhas e são filhos de Deus, mas não são. Sei que o que eu estou falando, para que vocês entendam e compreendam, vocês vão pensar e achar que é mentira do que eu estou falando e que não é verdade. Porque muitos não leram a Bíblia por completa. E outros não leram, não compreenderam ainda, porque a Bíblia, ela é o poder de Deus, é a palavra de Deus, é um livro sagrado. E essa mensagem que vou trazer hoje, nessa noite, para que vocês venham entender e compreender, vocês, meus irmãos e minhas irmãs, porque o Senhor, o Messias, o Filho de Deus, ele disse claramente e abertamente para todos entenderem: quem são minha mãe? Quem são minhas irmãs? E quem são meus irmãos? E olhando para os seus discípulos, ele disse: são todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Ele disse: meus irmãos e minhas irmãs e minha mãe é todos aqueles que fazem a vontade do meu Pai que está no céu. Portanto, o resumo é: quem não faz, não é. E eu peço a vocês que assistam esse vídeo todinho, para entender e compreender as coisas. No livro de 2 Tiago, no livro de 2, não é Tiago não, é Timóteo. No livro de 2 Timóteo, repito, é no livro de 2 Timóteo, capítulo 2 e o versículo 19. Pois está escrito: mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. Esse alicerce é o Messias, o Filho de Deus. É Jesus, o alicerce. Não pode ser abalado, não pode ser abalado. E sobre esses alicerces, e sobre esse alicerce sobre esse alicerce que é Jesus, estão escritas
estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. O mundo todo, algumas das pessoas do mundo pensam e acham que são de Deus. Não são de Deus. Porque fazem coisas erradas. Porque fazem coisas incoerentes que não é do agrado dele. Vou ler de novo. Mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado. E sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Ele conhece as pessoas que são dele. Então, aquele que diz que é e que pertence a ele, mas é rebelde, desobediente e não faz a vontade dele, se engana. Não é. É preciso que abandonem o pecado, os erros e volte para a verdade. E também toda pessoa que diz que pertence ao Senhor precisa abandonar o pecado. Aquele que diz que pertence a Deus e serve a Jesus Cristo e vive no pecado, no erro, nas orgias, está se enganando. Não pertence a ele. Pertence ao mundo. Porque faz a vontade do mundo. Porque é amigo do mundo. Porque pratica as orgias deste mundo. Não faz a vontade de Deus. Não faz a vontade do seu filho, o Messias. Não fazem. Então não pertencem a ele. E ele conhece todo aquele que já abandonou o pecado, os erros e as falhas. Ele conhece quem é dele e quem pertence a ele. É preciso que abandonem o pecado. Olhe, ouçam só com atenção, porque está escrito que Jesus, ele diz: Deus, ele ama o pecador, mas se aborrece com o pecado que ele comete. Porque Deus espera que o pecador, ele abandone o pecado e faça as coisas certas e volte a praticar o que é certo. Fazer a vontade dele. Olhe, e a festa no céu, quando um pecador se arrepende dos seus pecados e não cometem mais. Olhe, chegou a hora, é o momento de você abandonar o pecado, os erros, as falhas, as orgias deste mundo. Esse é o momento. Porque do jeito que você pensa
que é do seu jeito, mas não é. É como ele fala. Ele conhece quem é quem e quem não é. Ele conhece quem é dele e quem não é dele. Ele sabe quem pertence a ele e quem não pertence. Ele sabe. É preciso que o mundo todo ele abandone o pecado para que sejam salvos, para que sejam perdoados e sejam salvos. Olhe, quando Deus ele mandou Jonas ir pregar na cidade de Nínive, aquele povo, aquela geração, vivia num pecado terrível e não queriam se arrepender. Mas Jonas, ele, quando recebeu a mensagem de ir arrependimento para pregar o arrependimento àquele povo de Nínive, ele não quis ir, se desviou para outro caminho. Deus, porém, quase afundou aquele barco, aquela navegação, aquele navio. Deus ele quase afundou. Por causa da rejeição, da teimosia de Jonas, de não querer ir pregar o arrependimento aos ninivitianos. Então foi engolido por um peixe, foi jogado no rio, no mar, e Deus deu a ordem a um peixe e o peixe engoliu ele. Depois Jonas ele orou dentro da barriga do peixe e então Deus ele fez o peixe vomitar Jonas na beira da praia. Então Jonas ele se levantou-se e foi pregar o arrependimento a ninivitianos. E na cidade de Nínive, quando ele pregou, o povo se arrependeu dos seus pecados e foram salvos. Então, hoje não é diferente. O cachaceiro tem que abandonar a cachaça. O fumante tem que abandonar o seu vício. O prostituto, para entrar no reino do céu, tem que abandonar a prostituição. O mentiroso, para entrar no reino do céu, tem que abandonar a mentira. O ladrão, para entrar no reino do céu, ele tem que abandonar. Tem que abandonar o roubo. E o que falam falsos testemunhos tem que abandonar. Não cometer mais para entrar no reino dos céus. E acreditarem, se arrependerem de coração, corpo, mente e alma e não praticarem mais, acreditar em Jesus Cristo, o Filho de Deus, se arrependerem verdadeiramente, se batizarem e permanecerem até o fim e serão salvos. Porque não pensem que é como você quer e do seu jeito que vai herdar o reino dos céus. Não vai, porque Deus e o seu Filho, o Messias, chamado de Cristo de Jesus, ele sabe quem é e quem não é. É preciso que
o mentiroso, o ladrão, o prostituto, a prostituta, o abominável, o feiticeiro, o idólatra, o macumbeiro. Abandonem todos esses maus costumes. E os cães também abandonem todos esses costumes. E os adoradores de ídolos também abandonem esses costumes. E se arrependam e poderão entrar no reino do céu. Ouçam só, porque o próprio Deus, ele fala que não entrarão nenhum feiticeiro, macumbeiro, idólatra, prostitutos, mentirosos, ladrões, cães, assassinos, não entrarão nenhum no reino do céu, se não se arrependerem, se não crerem e se arrependerem, não entrará nenhum. Ficarão do lado de fora. É preciso que abandonem o pecado. É preciso que acreditem no Messias, o Filho de Deus. É preciso. Porque Jesus, ele tem dito: idem pelo mundo, preguem o Evangelho a todas as pessoas. E todo aquele que crê e forem batizados serão salvos. Quem crê se arrepende dos costumes, dos maus costumes, e não praticam mais. Quem crê no Evangelho, quem crê no Messias, o Filho de Deus, em Jesus, que é o Filho de Deus, em Cristo, que é o Filho de Deus, quem crê e for batizado serão salvos. Agora, o mesmo livro de 2 Timóteo, o capítulo 3 e o versículo 12. Todos os que querem viver a vida cristã unidos com Cristo Jesus serão perseguidos. Essa é a solução de ter vida eterna. Você será perseguido. Você será perseguida. Você não será seguido. Você não será seguida. Mas você vai ter que dar testemunho da verdade. Você vai ter que suportar as perseguições. Porque Jesus, ele foi perseguido. E ele mesmo tem dito que antes de nós sermos perseguidos, os profetas também foram perseguidos. Os que vieram antes de nós também foram perseguidos e mortos. E nós também não seremos diferentes. Olhe, quem vai ser e quem é seguido é somente um: Jesus de Nazaré, que nos levará até o Pai. Ele disse
Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Ninguém subirá ao céu se não for por ele. Se ele não levar, ninguém subirá. Então não se enganem. Você e eu temos que ser perseguidos para ser aprovado. Temos que ser provados para ser aprovados. Então Jesus, ele não veio dar presentes. Então Jesus, ele não veio dar carros. Então Jesus, ele não veio dar casas. Então Jesus, ele não veio dar apartamentos, fazendas. Jesus, ele não veio dar nada para ninguém. Material, a ninguém ele veio dar nada. Mas ele disse uma coisa: eu vim para que vocês tenham vida e vida com abundância. Ele veio dar a vida eterna, morrer por nós, sofrer por nós, ser perseguido por nós. E nós só subiremos para a glória se ele nos levar. Eu peço perdão porque eu falei que nós perseguimos Jesus. Não, nós seguimos o exemplo dele. Nós seguimos o exemplo de Jesus na terra, aqui nessa terra. Olhe, João Batista, ele disse: eu batizo vocês com água para a remissão dos pecados de vocês. Mas depois de mim vem um, e ele já está no meio de vocês, somente um, e esse um é o Messias, o Filho de Deus. Ele os batizará com fogo e com o Espírito Santo. Então, se você crer, acreditar, se arrepender dos seus pecados, Jesus, ele te batizará com fogo e com o Espírito Santo. Sabe o que quer dizer o fogo? O fogo é a verdade. O fogo purifica. O fogo purifica o ouro e a prata. Isso quer dizer o rico e o pobre. Ele purifica, tira toda a impureza. E o Espírito é o espírito de mansidão. Porque Jesus, ele tem dito: aprendei de mim que sou manso e humilde de espírito. Se você não é manso, nem é humilde, então é porque você ainda não se converteu. E ainda diz que pertence a Deus, pertence a Jesus, enquanto ainda vive nas algias, no pecado, nos erros. Saia do pecado, abandone os erros e volte para Jesus de Nazaré. Somente Ele, quem pode te levar ao céu, e mais ninguém. Chegou a hora da verdade, essa é a verdade. Nenhum santo aqui na terra, e na realidade não tem nenhum santo. Todos pecaram, destituídos estão da glória de Deus. Todos são pecadores.
Todos, não tem nenhum santo. Só tem um só, que é santo. Jesus de Nazaré. Maria não te levará ao céu. Pedro, João, Tiago, Felipe, André, Mateus, Tomé, não te levarão aos céus. Nenhum. O evangelho não é deles. O evangelho é de Jesus. Então, olha só. O que eu vou falar para vocês agora, entender as coisas, compreenderem. Os nomes dos apóstolos de Jesus. Nenhum deles te levarão aos céus. Nenhum. Somente Jesus te levará para o céu. Se tu se arrepender, deixar os teus pecados e abandonar as coisas oferecidas neste mundo. As latinhas que não podem... Tem muitos que não podem ver uma latinha batendo, que correm. Jesus chamou os seus 12 discípulos e lhe deu autoridade para expulsar espíritos maus e curar todas as enfermidades e doenças graves. São estes os nomes dos 12 apóstolos. Primeiro, Simão, chamado Pedro, ele não te levará para o céu. Somente Jesus. E o seu irmão André também não te levará para o reino do céu. Somente Jesus. Tiago e o seu irmão João, filho de Zebedeu, também não te levarão para o reino dos céus. Felipe, Bartolomeu, Tomé e Mateus também não te levarão para o reino dos céus. O cobrador de imposto Tiago, filho de Alfeu, e Tadeu e Simão, o nacionalista, não te levará para o reino dos céus. E Judas Iscariotes, que traiu Jesus, não te levará para o reino dos céus. Porque não são santos. Não são santos. Eles foram e eles se encontram dormindo ainda, porque o Filho do Homem não voltou ainda com poder e glória e com todos os seus anjos. Porque lá em cima não vai ficar nenhum anjo, vai vir todos. Só vai ficar o Pai esperando pelos seus filhos. Sabe? Quem vem buscar é Jesus, o Messias, o Filho de Deus, e os anjos que vêm buscar o seu povo. Então, eles se encontram dormindo, se encontram na espera do Messias voltar e os levar para o céu. Eu e você só subiremos para a glória por somente um ser celestial, o Messias, o Filho de Deus. Então, como
Está escrito no livro de 2 Timóteo, o capítulo 2 e o versículo 19, mas o firme alicerce que Deus colocou não pode ser abalado, e sobre esse alicerce estão escritas estas palavras: o Senhor conhece as pessoas que são dele. Então parem de se enganar. Todos os pecadores que cometem pecados não querem se arrepender e não querem voltar para Jesus. Pare de se enganar, porque Ele conhece quem serve a Ele e quem não serve. Ele conhece. E também todas pessoas que diz que pertencem ao Senhor precisam abandonar o pecado. Ou abandonam o pecado, por outro nada feito, não subirão para a glória. Ele não levará nenhum pecador para a glória. Mas sim, ele vai levar sim os pecadores que se arrependeram dos seus pecados e não cometeram mais. E agora, todos vocês fiquem com a paz do Messias chamado Cristo Jesus e amém.